Sem Deus, ninguém muda de verdade. Repita. Para você ver se uma pessoa está mudando de verdade, veja se ela está procurando os caminhos de Deus. Veja se ela está procurando emendar a sua vida, parar de fazer o errado e passar a fazer o certo. Ananias respondeu. Aí Ananias vai falar para Jesus, né? Senhor, muitos falaram deste homem. Quantos males ele fez aos teus em Jerusalém? E aquele tem poder dos príncipes para prender a todos aqueles que invocam o teu nome. O que Ananias está falando para Deus? Meu Deus, não me leva a mal, mas o Senhor não conhece Saulo não. Aquele é caso perdido. Ele é assassino de cristão. Saulo não tem jeito. Você já falou isso de alguém? Fulano de tal não tem jeito. Fulano de tal não tem jeito. Tem gente que olha para você e fala para você: fulano não tem jeito. Porque eles não conhecem o poder de Deus. Eles não conhecem a força de vontade. Quem quer mudar. E o Senhor respondeu para Ananias: vai, porque este homem é para mim um instrumento escolhido. Para ti ele é um assassino, para mim ele é um instrumento. Porque você está vendo com os olhos, eu estou vendo com o coração. Você está vendo hoje, eu estou vendo amanhã. Você entende porque que Deus acredita que você consegue mudar? E por que as pessoas não acreditam que você consegue mudar? Porque as pessoas olham para você hoje. Deus está vendo você daqui a meses, daqui a anos. E Deus sabe aonde você pode chegar se você mudar de verdade. Ele é um instrumento que levará o meu nome a todos. Eu lhe mostrarei tudo o que terá de padecer em meu nome. Deus falou para Ananias em outras palavras: eu acredito que as pessoas podem mudar. Fala quem está do seu lado: Deus acredita que você pode mudar. Ananias foi, entrou na casa, encontrou Saulo, colocou as mãos na cabeça de Saulo e disse assim: Saulo, meu irmão. Ele chamou Saulo de quê? Ele passou a acreditar também. Se Deus falou, eu acredito. Saulo, meu irmão, esse Jesus que te apareceu no caminho enviou para que você volte a ver e fique cheio do Espírito Santo. No mesmo instante caíram dos olhos de Saulo umas como escamas e ele recuperou a vista. Saulo estava cego e passou a... E isso precisa acontecer com cada um de nós essa noite. Sabe qual é a pessoa cega como Saulo? Não estou dando sacolada em você não, mas estou pregando a palavra. É gente que ouve uma pregação dessa e pensa assim: eu não preciso mudar em nada. Eu estou bom do jeito que está. Quem gosta de mim tem que gostar do jeito que eu sou. É porque você está cego, como Saulo. Você não está vendo que o seu jeito está atrapalhando a vida de outras pessoas. Você não está vendo que o seu jeito não colabora para a harmonia da sua família. Você não está vendo que o seu jeito está afastando amigos de você. As pessoas não te chamam mais. Lá no seu trabalho as pessoas estão conversando um assunto, você chega, eles mudam o assunto. Por quê? Porque você está cego e não vê que você precisa mudar. Esta noite nós precisamos escutar o que aconteceu com Saulo. Caiu dos olhos de Saulo escamas e ele voltou a ver. Diga: eu quero ver. Imediatamente Saulo começou a proclamar pelas sinagogas que Jesus é o Filho de Deus. Mudou ou não mudou? Mudou ou não mudou? Para que Saulo estava indo a Damasco? Para matar. Como que Saulo saiu de Damasco? Pregando. Saulo entrou com espada
e saiu com a Bíblia. É por isso que quando você for a Roma, ou quando você comprar uma imagem de São Paulo, tem lá um São Paulo na porta da Basílica de São Pedro, enorme, com uma espada grande, e no outro braço ele tem o quê? A Bíblia. Saulo ontem, Paulo hoje. Agora que nós vamos já entrar no funil para encerrar a pregação, para a gente rezar, com o mais difícil. Responda sem pensar: as pessoas acreditaram que Paulo mudou? Sim ou não? As pessoas acreditam que você consegue mudar? Ô gente, eu acho que no nosso meio não tem nenhum assassino de cristão, tem? Você já arrastou homem e mulher e já pôs na cadeia? Você já matou bebê? Você já cortou o pescoço de criança? Não. Saulo já. E Saulo virou um dos maiores pregadores que a história conhece. Se a graça de Deus mudou Saulo, a graça de Deus pode mudar você. Você que veio à missa da família, você que é usuário de droga, você pode mudar. Deus pode libertar você. Você que é alcoólatra, Deus pode mudar você, se você quiser. Você que está traindo a sua mulher, você pode ser fiel à sua mulher, se você quiser. Você que pega o que não é seu, você pode parar com isso, se você quiser. Para Deus não existe caso sem solução. Para Deus todos podem mudar para melhor. Todos os que ouviam a pregação de Saulo diziam assim: Saulo pregando, eles ficavam assim: esse não é aquele? Sai tudo. Está escrito na Bíblia assim: esse não é aquele que perseguia em Jerusalém os que seguiam Jesus? Não veio para cá para matar e para sacrificar? Esse não é aquele? Se você quiser mudar de vida, se prepare. Eles vão falar isso de você. Você era um pinguço, não trabalhava, gastava o dia todo com cachaça. Aí você começa uma vida certa. Aí quem te vê trabalhando, eles vão comentar assim: olha, esse não é aquele? Você era linguarudo, falador. Aí você falou: não, agora eu vou segurar minha língua, eu sou uma pessoa de bem. Aí você vai no salão de beleza. Lá o pessoal não conversa muito, falando de beleza. Aí o pessoal contando coisas que não deve. Aí você, aí, por que ela não está falando nada? Essa não é aquela que puxava as fofocas aqui? As pessoas gostam de voltar ao passado para julgar na sua cara o que você fazia que era negativo, para que você não tenha força de mudar. Teu passado te condena. Vocês lembram um quadro assim no domingo à tarde? Pegava um artista, aí punha o quadro lá: teu passado te condena. Aí punha foto dele de pequeno, ele cantando desafinado, a pessoa ria à vontade. O quadro chamava teu passado te condena. Mas guarde uma frase: o diabo conhece o teu nome, mas ele chama pelo teu pecado. Deus conhece o teu pecado, mas Ele te chama pelo teu nome, porque para Deus você pode mudar. A graça de Deus já foi dada. O primeiro passo Deus já deu. Qual, Padre? Te trazer aqui. Agora depende como que você vai sair daqui. Porque você veio não importa. O que você está fazendo até hoje não importa. Vira a folha, muda de vida, abandona o que tem que ser abandonado, larga o que tem que ser largado. Último ponto: apareceu um outro homem, Barnabé. Como se chama o primeiro? Ananias. Como se chama o segundo? Sem saber, pode rezar e confia no Padre. Fala assim: meu Deus, coloca um Barnabé na minha vida. Quem é o Barnabé na sua vida? É aquele que vai mostrar para os outros que você mudou. É aquele que vai mostrar para os outros que você conseguiu. É aquele que vai apostar em você. Barnabé acreditou em Saulo, em Paulo.
e o apresentou. Olha o que a Bíblia diz: chegando a Jerusalém, imagina só, Saulo com a espada, saindo de Jerusalém, a cara de Saulo. Ele está indo para onde? Damasco, oi vermelho. Aí ele volta para Jerusalém com a Bíblia. Shalom, shalom. O pessoal de Jerusalém falou: mas o que é isso? Que palhaçada que é essa? Saiu daqui há poucos meses num cavalo com uma espada do lado, agora volta de sandália, pregando. A gente imagina, pensa. Vou dar um exemplo, vocês entendem? Eu não conheço, mas supomos que em Divinópolis tem um traficante chamado Saulo, terrível. Ele domina Divinópolis, ele mata, até a polícia tem medo. Falou: vem aqui no Bom Pastor que Saulo está roubando aqui. A polícia falou: muito obrigado por nos avisar. Tira as viaturas do Bom Pastor, porque o cara é terrível. Ninguém treta com Saulo. Saulo chegava no ponto de ônibus, perguntava para o cara assim: tem horas? O cara dá o relógio. O cara é terrível. Aí você fica sabendo que Saulo foi preso, que Saulo estava indo acertar contas com um cara lá em Belô, e ali perde contagem, ele caiu da moto. Saulo cai do cavalo, ele caiu da moto, amém? Caiu, pronto. Passam 3 meses, alguém fala assim: Saulo voltou para Divinópolis. Tranca os carros, solta os cachorros. Aí o pessoal vê Saulo lá na rua Goiás, lá na 1º de junho, com a Bíblia na mão, falando de Jesus. Gente, o que Divinópolis não ia falar desse cara? Pode mais? Pode. Porque nós somos amigos. O que você não ia falar desse cara? Você é pilantra, você é safado, cara. Ele está jurado de morte aqui, fugiu para Belo Horizonte, aprontou lá, aí para dar uma de que mudou, está agora com Bíblia na mão, falando. Foi o que aconteceu com Saulo. Saulo saiu com uma espada e voltou pregando a palavra. Ninguém acreditava nisso. Chegando em Jerusalém, ele tentava ir aonde os discípulos estavam, mas todos o temiam e não acreditavam que ele se tornara discípulo. Eles não acreditavam que Saulo pudesse mudar. Conta a história que eles... Não tem uma toalhinha aí não? Uma toalhinha? Que o judeu, quando vai rezar, ele vai com aquele manto. O homem, ele tem um manto, né? Arrumou aí? Devia ser um manto, mas pode ser essa toalhinha. Você não vai adiantar nada não. E não, gente, isso aqui dá ruim demais. Não precisa não. Devia ser um manto, não uma toalhinha. Era uma toalha. Pega uma toalha. Quando o homem ia rezar no templo, não sei se vocês já viram, o homem põe um manto no ombro. Quando ele entrar no templo, ele põe um manto na cabeça, entendeu? E ele entrava para rezar. E ele não descobria a cabeça na presença do Criador, e rezava de cabeça baixa. Então eles cantavam, rezavam. Quando terminava a oração, eles se sentavam para ouvir a palavra. Aí o servo tirava um rolo, dava para um dos homens, ele abria o rolo e lia. Aí eles tiravam o manto para fazer a oração. Arrumou aí? Essa aí tá boa. Vou te explicar como que funciona o negócio. Põe no ombro aqui. Não, aqui no ombro, meu filho. Ombro, aí. Que é a cabeça, ombro, é isso. Aí pôs no ombro. Aí o judeu andava assim, ó. Vocês já viram no filme, né? Eles tinham um manto. Entrou no... Aqui está o templo de Jerusalém. Vai entrar no templo. Eles iam rezar e ficava rezando. Shalom, Adonai, Emaú, Shalom. E no meio dos discípulos de Jesus estava Saulo lá, ó. Shalom. Hora que acabava a oração, Saulo fazia assim, ó. Meu irmão, porta que passava 2, passava 9. Corre que é ele. Cadê? Caiu aqui. Corre que é ele. Ele está infiltrado para nos matar. O Saulo, gente, volta. Eu mudei de vida. Todo mundo. Fica quem acredita.
não acreditar em Saulo, não acredita em mim e não acredita em você. As pessoas não acreditam que a gente pode mudar. As pessoas não acreditam que a gente pode ter uma vida melhor, que quem está no caminho errado pode fazer o que é certo, quem está com a pessoa errada pode acertar, quem está no pecado pode mudar. Deus acreditou em Paulo, Deus acreditou em mim e acredita em você. Aí apareceu quem? Barnabé. Barnabé pegou Paulo, levou-o consigo e apresentou aos apóstolos, e contou como Saulo via o Senhor no caminho, e como que em Damasco ele pregava o desassombro em nome de Jesus. Em outras palavras, o que Barnabé disse? Podem acreditar, a pessoa muda, e eu sou testemunha, Paulo mudou. Meus irmãos, o que está faltando na nossa vida hoje? Um Ananias e um Barnabé. Pessoas que entram na nossa vida para melhorar a nossa vida. Pessoas que entrem na sua vida para dizer para você: você pode ser melhor, você pode abandonar isso, você pode parar com isso, você pode ter uma vida com mais qualidade. Mudar depende de você. Se alguém está em Cristo, é nova criatura. Se alguém está em Cristo, as coisas velhas, tudo se fez novo. As coisas velhas, repita comigo: eu não sou quem eu gostaria de ser. Eu não sou quem eu poderia ser. Ainda, eu não sou quem deveria ser. Mas graças a Deus, eu não sou mais quem eu era. Você tem que sair daqui com isso no coração. Você pode não ser uma pessoa que você sonhou em ser. Você pode não conseguir vencer todas as suas mazelas, mas a partir de hoje você pode louvar a Deus. Meu Deus, eu te louvo porque eu não sou mais aquilo que eu já fui um dia. Mudar depende de você. Deus está dando para todos nós esta noite uma oportunidade de mudança. Não é para o padre ver, não é para quem está do seu lado ver, não é para você mudar por causa do marido, não é para você mudar por causa da mulher, por causa da namorada. Eu sei que não é bom escutar isso não, mas eu vou falar. Olha para cá e preste atenção. Quem muda por causa de alguém, voltará a ser o que era quando alguém não for ninguém em sua vida. Tem gente que muda por causa de alguém. Eu vou parar de beber porque minha mulher não gosta. Não, você mudou por causa dela. Você tem que mudar por causa de você. Tem que ser um valor para você mudar. Se você estiver num lugar sozinho, ninguém está te vendo, ninguém vai dar notícia, você vai escolher fazer o que é certo. Não porque alguém está vendo, não porque tem câmera, mas porque você mudou para si. Eu mudei para mim e eu me sinto bem com a minha mudança. Se Deus acreditava na mudança de Saulo, e se Paulo largou a espada pela palavra, Deus acredita também na sua mudança. Nós vamos expor o Santíssimo Sacramento, e hoje muito mais do que adorá-lo, nós vamos adorá-lo, mas hoje nós não queremos apenas adorá-lo, porque a maior oração que existe é a adoração, mas nós queremos nos comprometer com a mudança que nós sempre quisemos, e hoje é o dia é o dia da decisão. Hoje eu vou mudar de vida. Repita, quem quer? Hoje, aquilo que você não dá conta sozinho, não duvide. Deus tem reservado para você um Ananias. Deus vai colocar na sua vida um Barnabé. Essas pessoas vão acreditar em você e vão te colocar para frente. E a última frase para rezarmos: prove com o seu comportamento que você quer mudar de vida. Não adianta nada você ficar aqui: eu quero mudar de vida, quero mudar de vida. Amanhã você acorda fazendo a mesma coisa.
Amanhã você acorda tratando os outros do mesmo jeito. Amanhã você acorda vivendo da mesma maneira. Mostre pelas suas ações que você é capaz de mudar. E se Deus olhar no fundo dos teus olhos, e se Deus ver a tua verdade, eu lhe dou a minha palavra, um Ananias e um Barnabé, Deus vai colocar do seu lado. E talvez até você esteja, pelo seu mau comportamento, você não vê. Quantas vezes Ananias e Barnabé é o nosso melhor amigo, é sua esposa, é seu irmão, é o seu patrão, é alguém que te chama a mudar. Amigo verdadeiro nunca aplaude erro. Amigo verdadeiro é igual Barnabé e Ananias. Eu acredito que você pode mudar. Eu acredito que você pode largar de ser Saulo. Eu acredito que você pode ser Paulo. Qual é a maior luta de Paulo? Qual era a maior luta de Paulo? Não voltar a ser Saulo. Quando a gente abandona o passado ele cobra e ele vai querer voltar para o presente. Deixa o passado no passado e viva o novo de Deus. Olá, eu sou o Padre Christian Shankar e você está no nosso canal de evangelização, Projeto Luz e Vida, youtube.com/Projeto Luz e Vida. Toda semana um novo vídeo para você. Curta, favorite, compartilhe, inscreva-se no canal. Acesse o nosso site christianshankar.com.br. Lá você encontra esta e outras pregações disponíveis em CD e DVD. É o projeto Luz e Vida, levando até você pregações. Como diz o sábio, toda jornada, por mais longa que seja, começa com o primeiro passo. E nós decidimos, juntos, fazermos esta jornada, 28 dias de gratidão. Claro, saltando o sábado e o domingo, de segunda a sexta. Foi esse o pedido de muitas pessoas que já fizeram comigo, há tempos atrás, também os 28 dias de gratidão. E hoje nós vamos avançar. Estamos aí quase naquilo que nós chamamos de reta final. Apesar, gente, que para aquele que decide viver na gratidão, não há o final, há apenas o início, né? Nós seremos pessoas gratas daqui para frente e veremos o mundo de outra maneira. Hoje eu compartilho com você os 15 benefícios da gratidão. O último, 15, hoje tem a ver com a espiritualidade. Nós estamos fazendo um caminho de gratidão espiritual. Acompanhe comigo. A espiritualidade se refere a tudo que diz respeito à conexão do ser humano com o seu Criador, com Deus. Está ligada à prática dos ensinamentos e valores bíblicos como o amor, o perdão, o bem, por exemplo. Primeiro, Tessalonicenses 5,18 nós temos: Deus se alegra com pessoas gratas, em tudo dai graças. Em tudo dai graças. E nós estamos aprendendo isso neste desafio dos 28 dias. Já estamos aí no 24º dia. Ô, gente, a gente está levando os 28 dias a sério. Tem exercício mais fácil, tem alguns mais demorados, mas hoje eu estou feliz. Hoje é qual a deixa. Hoje eu quero a brincadeira. Hoje nós vamos brincar. É um exercício leve, gostoso. Você faz assim, ó, com tranquilidade. Mas você verá, é você que eu estou falando, que você não está deprimido. Não, você não está triste, não. Você está distraído. Se a gente presta atenção, tem situações para agradecer a cada momento. É isso que eu chamo as deixas de Deus. Né? Olhe o que consiste isso. Deus é sempre muito gentil, amoroso, e está o tempo todo falando com a gente e nos mandando pistas, deixas, para nos ajudar a realizar sonhos e nos fazer sentir ainda mais gratidão. O exercício de hoje
não será exatamente um exercício, e sim uma brincadeira leve, gostosa, que te mostrará o caminho certo a seguir. Como Deus não vai aparecer na nossa frente para nos dar tudo aquilo que desejamos, utiliza de outros meios, pessoas, circunstâncias, acontecimentos, tudo para ajudar-nos a chegar lá. O dia de hoje, você vai prestar atenção nas deixas de Deus. Não sei se você já fez na escola teatro, não sei se você já fez, eu falo teatro porque não sei se tem algum profissional aqui que já fez filme, novela, jogral, mas os atores, eles sempre trabalham com deixas. Aí eles vão ensaiar e falam, olha, a hora que eu falar assim, olhe lá, é a deixa para você entrar. Não é assim que eles falam? É assim. Aí tá lá no olha, olhe lá! Aí você entra. Por que você entrou naquela hora? Foi a deixa que o cara fez para você. Deus é assim com a gente. Ele vai nos dando deixas para que a gente veja que Ele está ao nosso lado, que as coisas boas acontecem. A gente tem que prestar atenção. Olha aí vários exemplos de deixas para você agradecer. Siga aí. Se você ouvir a sirene de uma ambulância, essa é a deixa mágica de Deus para você ser grato pela sua saúde perfeita. Se vir uma viatura policial, a deixa é para você se sentir grato por estar em segurança. Se vir alguém lendo um jornal, essa é a deixa para se sentir grato por ótimas notícias. Se quiser perder ou ganhar peso, quando vir uma pessoa com o peso que você gostaria de ter, esta é a deixa para você ser grato pelo seu peso ideal. Se quiser encontrar uma pessoa legal para namorar, quando vir um casal apaixonado, essa é a deixa para você ser grato pelo seu namoro. Se quiser ter uma família, quando vir bebês, crianças, ouça a deixa e seja grato pelos filhos que terá. Quando passar em frente ao seu banco ou a um caixa automático, essa é a deixa mágica para ser grato por todo o dinheiro que você tem. Quando chegar em casa, essa é sua deixa mágica para ser grato por onde morar. Esta é a brincadeira. E tem muitos outros. Eu estou olhando, eu vi alguém andando, obrigado, Senhor, pelas minhas pernas. Eu vi alguém sorrindo, obrigado, Senhor, pelas alegrias que eu tenho na minha vida. Então você olha o que está acontecendo e joga para a sua vida. Por exemplo, aqui eu vi uma ambulância. Eu estou aqui nas ruas de Divinópolis, passou uma ambulância. Eu, como padre, faço mais. Eu rezo pela pessoa que está dentro da ambulância e agradeço pela minha saúde. Obrigado, Senhor. Eu estou aqui andando, posso comer, posso tomar banho, e tem alguém doente ali dentro. A deixa, eu agradeço pela minha saúde e rezo por quem está na ambulância. Se eu vejo um carro da polícia, eu rezo pelo policial também, porque é uma profissão difícil. E eu agradeço a Deus pela minha segurança. Eu tenho segurança, eu estou protegido. Eu vejo um policial, eu lembro do meu anjo da guarda, ele me guarda. Viu as deixas de Deus? Você vai vendo e vai agradecendo. Pessoas correndo na rua, você louva pela sua saúde, é a deixa de Deus. E a deixa de Deus falar para você também. Por que você não está correndo? Por que você não está fazendo exercício? Por que você não está alimentando direito? São as deixas de Deus. Não é só agradecer por eles que estão correndo. É ver a minha saúde, né? A casa. Eu vejo uma casa, se você não tem casa própria, você já agradece. Oh, meu Deus, eu quero te agradecer um dia, em nome de Jesus, eu vou dar a minha casa própria. Agradeça pela sua casa. Você vendo uma casa, agradeça as pessoas que moram com você. Pode lembrar dos seus animaizinhos de estimação, os pets, aquilo que você gosta. São deixas. Tudo que você olha, gente, você pode agradecer. Olha aí, suponhamos que você está andando uma trilha, sozinho, carente, coraçãozinho só na metade assim. Aí você vê uma cena dessa. Ao invés de você ficar com inveja, não, essa é a deixa
para você agradecer a Deus. Oh, meu Deus, abençoe a pessoa que vai entrar na minha vida. Eu tenho certeza, eu vou namorar. Eu vou encontrar uma pessoa boa, porque eu sou uma pessoa boa. Abençoa este casal e abençoa o meu relacionamento. Entendeu como é? São as deixas. Não é para você ficar olhando as coisas com inveja, não. Você agradece por esse casal estar apaixonado e lembra do seu futuro namoro. Você vê um bebê, um nenê, cuide. Se você é uma mulher que não teve nenê ainda e você quer gerar, você agradece aquele nenê, põe a mão no seu útero e diz, oh meu Deus, eu te agradeço porque eu vou ser mãe. No teu tempo eu vou gerar. Se você ainda nem se casou, agradeça a família que você terá. É assim, são as deixas de Deus para que você possa ir agradecendo. Você passou na frente do banco, viu um dinheiro, recebeu algo, a pessoa recebeu o seu salário, agradeça. Tudo aquilo que você já comprou, o dinheiro que você tem, o dinheiro que você terá. Está vendo? Você agradece o outro e traz o agradecimento para você. Reclamação só afasta as coisas. Agradeça, até pelo dinheiro. Uma comida gostosa, você vê um restaurante, você vê uma padaria, agradeça. Oh meu Deus, muito obrigado. Quanta coisa boa tem hoje para a gente se alimentar. Como eu quero agradecer o alimento lá de casa, né? As nossas refeições. Eu agradeço tanta coisa gostosa, agradeço pelo café gostoso que eu vou tomar hoje. São as deixas de Deus. Você viu comida? Agradeça pelo seu alimento, né? Água. Você viu um rio, um córrego, uma lagoa. Oh, meu Deus, essa é a deixa. Obrigado pela água. Ela mata a minha sede. É com ela que eu tomo banho, com ela que eu preparo os alimentos, lavo lá em casa. Agradeça. São as deixas de Deus para você ir agradecendo. Você passou perto de uma igreja, olha que bonito, viu a torre de uma igreja. Em nome do Pai, obrigado, Senhor, pelo dom da fé. Obrigado pelo meu anjo da guarda. Obrigado, Jesus, por tudo que o Senhor tem feito na minha vida. Tá vendo? São as deixas. Você vê uma torre, se agradece pela sua fé. Você vê uma criança, se agradece pela sua próxima gestação. Você vê um casal de namorados, se agradece pelo seu namoro. Você vê a polícia, se agradece porque você está seguro. Você vê uma ambulância, se agradece pela sua saúde. São as deixas de Deus. Deus, ele vai deixando deixas. O exercício de hoje, então, funciona assim. Para o exercício de hoje, tudo que você precisa fazer é ficar atento o suficiente para perceber 7 deixas de Deus ao longo do seu dia e dar graças por cada uma delas. Como é impossível se sentir grato demais, você pode ultrapassar as 7 deixas e ir muito mais além. Quanto mais gratidão sentir, mais motivos para agradecer terá. Então você verá, 7 é pouquíssimo. Pode exagerar hoje. Você vai vendo as coisas, você vai agradecendo. Viu uma criança? Agradeça pelo seu filho, pelo seu sobrinho, pelo seu afilhado. Viu um cachorrinho? Agradeça pelo seu animalzinho de estimação. Viu uma loja de roupa? Agradeça pelo seu guarda-roupa, arroiado de roupa. Passou na porta de uma sapataria? Agradeça pelo seu tênis, pela sua sandália. São as deixas de Deus. Você vai vendo as coisas e vai agradecendo. Hoje eu quero brindá-los com uma parábola rápida. Um homem deprimido, triste e vazio. Ele dizia para as pessoas que ele queria morrer, porque não tinha sentido a vida. Era um homem muito triste. Até que alguém disse para ele: por que você não procura a Deus e pergunta para Deus por que você é uma pessoa tão infeliz? Deus pode resolver a sua vida. E aquele homem tomou essa decisão. Ele andou 3 meses, 3 semanas, 3 dias, 3 horas, 3 minutos. Ele passou na porta de uma gruta. Lá do fundo da gruta, ele ouviu um uivo.
era um lobo. E o lobo disse para aquele homem: você é aquele que procura Deus? O homem disse: como que a notícia corre, hein? Todo mundo já está sabendo disso. É porque eu também tenho um problema. Eu estou morrendo. Pergunta para Deus, por que que eu estou morrendo? O homem: pode deixar. E ele andou mais 3 semanas, 3 horas, 3 minutos. E tropeçou numa árvore. A árvore tinha 2 folhinhas. Quando ele tropeçou, uma folhinha caiu. Ficou só uma folhinha. E a árvore, na história fala, disse para ele: é você que está procurando a Deus? Porque você é infeliz? Ele disse: sou eu mesmo. Quando você encontrar com Deus, pergunte para Ele por que eu estou secando. Tá bom. Ele andou mais 3 horas e 3 minutos. E viu numa casa muito bonita uma moça chorando. A moça também muito bonita. E a moça chorava. E ele olhou para a moça e a moça disse: é você o homem que está procurando Deus? Ele disse: sou eu. Pergunte para Deus por que eu sou tão triste assim. E o homem andou apenas mais 3 minutos e se encontrou com Deus. E Deus disse para ele: eu sei porque você está aqui, mas eu quero lhe dizer uma coisa: você não está deprimido, você está distraído. Uma coisa é a pessoa deprimida, outra coisa é a pessoa distraída. A sua felicidade está debaixo do seu nariz. Só que a sua reclamação não deixa você ver. Fique atento, porque a sua felicidade está debaixo do seu nariz. E ele disse: tá bom, a partir de hoje, atenção total. E Deus disse: e a mulher? E a árvore? E o lobo? O homem: mas você sabe disso? Claro, eu sou Deus. Não se preocupe só com você. Diga para a moça isso, diga para a árvore isso e diga para o lobo isso. Tá bom. Ele saiu da presença de Deus. Felicidade está perto do meu nariz. Onde? Ele andou só 3 minutos, encontrou a moça. E a moça: e aí? O que Deus disse? Ele falou: olha, Deus me mandou falar com você que a sua tristeza se chama solidão. Você precisa casar. Ele disse: quando aparecer aqui um rapaz bem aparecido, você vai se apaixonar por ele. Vocês terão muitos filhos e vocês 2 serão felizes para sempre. Agora se vira. Eu não posso parar aqui, que a minha felicidade é debaixo do meu nariz. Se eu vir conversando com você, eu perco a felicidade. E ele sai andando. E a mulher, olhando para o homem, que seria o seu marido, ela se põe a chorar novamente. Ele anda mais 3 minutos, ele anda mais 3 horas, ele tropeça na raiz da árvore. Só tinha uma folhinha, aí caiu a outra, ficou sem folhinha nenhuma. E a árvore disse: por que eu estou secando? Ele falou: olha, eu não posso ficar rendendo assunto com você, porque Deus disse que eu não estou deprimido, eu estou distraído. Então se eu me distraio, a felicidade passa. Deus mandou falar para você, quando você não falava, ou seja, quando você era mudinha, entendeu? Quando você era mudinha, um rei enterrou aqui um baú de tesouro. E você cresceu e as suas raízes envolveram o baú. E o baú enferrujou. Então o ferrugem está impedindo que a sua raiz puxe da terra o que você precisa. É para você falar para alguém que passa aqui, pegar esse tesouro, tirar o baú, ficar com o tesouro, a pessoa vai ser rica o resto da vida. E você vai voltar a florescer. Mas eu não posso te ajudar agora, porque Deus disse que a minha felicidade está debaixo do meu nariz e que eu sou muito distraído. Agora eu não perco, não. E ele continuou andando e a árvore não entendeu. Ele andou mais 3 semanas, 3 meses e passou na porta da gruta do lobo. E o lobo estava bem pior do que estava tempos atrás. E o lobo lá de dentro disse: ele falou: ei, vai, tá ruim mesmo, hein? Deus mandou. O quê? Deus mandou te falar. Além de tudo, é surdo. Olha aqui, eu conversando com você, eu estou perdendo tempo, eu estou distraído e minha felicidade vai passar.
deixa eu lá resolver isso depressa. Ele desce no fundo da gruta e fala no ouvido do lobo: Deus mandou lhe falar que você não está doente, você está com falta de proteína. Ele diz que o dia que aparecer aqui uma criatura tola o bastante para ficar conversando com você, para você reunir o resto da sua força e comer, você está precisando é de carne. Nessa hora, meu caro, aquele lobo fraco despertou a sua última força e ele pegou o homem. E quando aquele homem era devorado, ele gritou para todos: não falei? Eu sou uma pessoa infeliz. Nada para mim está certo. A sua felicidade está debaixo do seu nariz. E a gente não vê. E por que a gente não vê? Porque a gente só reclama. Aquele homem perdeu a oportunidade da sua família, perdeu a oportunidade daquela fortuna e terminou na boca do lobo, porque realmente ele era muito distraído. Deus colocou as deixas e ele não viu. É o dia de hoje. Não seja uma pessoa distraída. Veja as deixas de Deus. Recapitulando os exercícios de hoje. Enumere suas bênçãos no caderno da gratidão. No dia de hoje, fique atento às deixas para agradecer sobre algo que deseja. Encontre pelo menos 7 deixas no dia. Antes de dormir, pegue seu crucifixo e agradeça pela melhor bênção do dia. E não esqueça de rezar a oração da serenidade. Difícil, gente, é você encontrar 7 deixas, porque é tanta coisa. Você vai ficar o dia todo vendo tanta coisa maravilhosa que você vai agradecer o dia inteiro. Escreva aí nos comentários: não estava deprimido, mas distraído. Gratidão sempre. Uma pessoa que está triste, se ela começa a fazer esse exercício, ela vê que ela tem motivos para agradecer. Ela vai olhar e vai ver tanta coisa para agradecer. Não estou deprimido, mas distraído. Gratidão sempre. Regue seu cérebro com gratidão. É isso que a gente precisa. Deixe o seu like, favorite, compartilhe, copie o link desse exercício, coloque nos seus grupos de WhatsApp. Quem sabe a pessoa vai falar: mas como que faz esses 28 dias? Você fala para ela: volte no início da playlist, assista os vídeos introdutórios e faça com o padre os 28 dias. Não há data certa. Você pode fazer qualquer época do ano, quantas vezes você desejar. Estamos aí, na nossa caminhada, 28 dias de gratidão. Hoje não é exercício, viu? É uma brincadeira. Pode começar agora. Já acabando aí esse nosso vídeo, já vá olhando e já vá agradecendo. Eu aqui já quero deixar uma deixa. Eu quero agradecer a Deus por você que está aí do outro lado do computador, partilhando comigo estes 28 dias. Se eu soubesse que você não estaria aí, eu não tinha gravado os 28 dias, a desde Deus aí. Agradecendo por todas as pessoas que estão aprendendo a importância da gratidão sempre. Em tudo, dai graças. Um beijão no seu coração, até o próximo exercício. Fique atento às deixas de Deus. Meus irmãos, nós estamos vivendo tempos difíceis, onde nós temos que a cada dia fazer uma opção consciente e espiritual pela nossa fé cristã. Porque a cada dia as coisas estão mais polarizadas. Nós não sabemos mais, na cabeça de muitos, aonde que as coisas vão parar. O que é digno de honra, de louvor, bem vista aos olhos de Deus,
é criticado, é ridicularizado, é menosprezado. O que é vergonhoso, errado, escandaloso, isso está nos programas de entrevista, no horário nobre das televisões, e na cabeça de muitos eles não sabem o que está acontecendo. O que está acontecendo é que o lado de lá perdeu a vergonha e não tem vergonha de mostrar. E nós que estamos com Deus temos vergonha. É preciso mostrar ao mundo que nós também temos o nosso estilo de vida baseado na família, baseado na palavra, baseado nos ensinamentos de Jesus, e nós acreditamos neste caminho. Cada um vive a vida que quer, cada um acredita no que quer, e nós respeitamos a todos e queremos que os outros também nos respeitem e saibam que a fé é importante para todos nós. Porque agradar a todos ninguém consegue. Nenhum dos candidatos a presidente agrada a todos. A sua família não agrada a todos. Eu não agrado a todos. Jesus, que é Jesus, agradou a todos? Aonde que terminou? Não tem como agradar a todos. E se você acha ou pensa que você consegue, você é o primeiro iludido da história. Já contei, mas vou introduzir com essa. Tinha um velhinho, uma criança e um jumento. E os dois estavam viajando para uma cidade para tentar vender o jumento. E o vovô disse para a criança: vamos puxando o jumento, que ele chega mais disposto e a gente vende por um preço maior, porque ele vai estar descansado. Mas para chegar no local onde ia vender o jumento, eles passavam por alguns vilarejos bem pequititos. Quando passaram por um vilarejo, alguém que não tinha nada com isso, você sabe qual a diferença de opinião e palpite? Opinião é pedida, palpite não. Então, se ninguém te perguntou, não fala, isso é um palpite. Espera a pessoa solicitar a sua opinião. Opinião não pedida é palpite. Aquele senhor com aquele menino não pediu opinião para ninguém, mas sempre tem os palpiteiros de plantão. Não estou falando de onde você mora, mas tem gente que os palpiteiros são os vizinhos. Eles ficam, ó. Ah, por que está chegando essa hora? Mas de onde que está indo? Ó, trocou de carro. Ó, comprou um cachorro. Ah? Aí tinha um palpiteiro que falou assim: ô! Que é isso aí? Ô meu filho, esse é meu neto. Nós estamos indo vender um jumento. Jumento é você. Nessa idade, colocando uma criança tão pequenina para andar nesse sol. Põe a criança em cima do jumento. O velho, querendo agradar, pega o menino, põe no jumento. O palpiteiro: agora tá bom. O velho saiu puxando o jumento. Chegou na cidade, num vilarejo mais à frente, tinha o quê? Mais um palpiteiro. Oh! Tragédia que é essa aí? Estou indo vender meu jumento e pus aqui o meu neto. Menino, hoje é momento demais. Menino, desce. Velho, sobe. A terceira idade que tem que ser cuidada. Já trabalhou demais, o senhor está fraco. Esse menino está aí na flor da saúde. Ô meu neto, vamos agradar os outros. Vamos trocar. O menino desce, o velho sobe. O menino saiu puxando um burrinho. Palpiteiro. Agora tá bom, me agradou. No vilarejo da frente tinha o quê? Não, palpiteiro não, palpiteira agora. Mudou. Aí tinha uma palpiteira. A palpiteira falou assim: ó, o povo falou: ó, não fala nada não. Porque eu já estava e desci, o menino já esteve e desceu. Não, eu ia falar nisso não. Esse jumento é muito novo. Esse menino pode subir aí. Cabe vocês dois. O velho: sobe aqui, meu neto, vamos agradar. Aí pôs o menino na frente, o velho atrás, lá foi com o jumento.
a palpiteira. Qual tá certo. A hora que chegou no último vilarejo, antes de vender o burro, mais um. Oh, vocês vão matar esse burro. Dois, ele falou assim, ô meu neto, vem cá no vovô. O burro já andou sem nenhum de nós. Você já subiu, já desceu, eu já subi, já desci, nós dois já subimos, se descer, como começou? O que ainda nós não fizemos para agradar? O neto falou, carregar o burro. Pega nas patas da frente que eu pego nas patas de trás. Com certeza, se alguém visse, também não iria. Meus irmãos, esta história ela é cômica, mas ela tem um fundo de verdade. Sempre que você fizer algo dentro da sua família, haverão aqueles que vão aplaudir e os que vão vaiar. Haverão os que vão elogiar e haverão os que vão criticar. Então o que você tem que fazer? Não dar bala para o outro, mas fazer de acordo com a sua reta moral, com a sua consciência, com a sua fé. A cultura da minha família é essa. Se não é a cultura da sua, lá em casa é assim que a gente vive. Então viva do seu jeito e deixa eu na minha casa viver do meu. Nós precisamos restaurar o nosso relacionamento familiar com Deus. E quando você começa a restaurar o seu relacionamento com Deus, vão aparecer dois tipos de pessoas. Qual que é o primeiro tipo? Que bom, você está rezando mais. Que bom, você não falta mais na missa de quarta. Que bênção, busca a Deus, é assim que melhora. Só que tem o outro lado. Não, mas você está uma beata agora, hein? Toda quarta, que a missa que começa não termina. Nossa, como você dá conta? Você está rezando demais. Você parou de beber. Você parou de... Gente, esqueça quem te elogia. Esqueça quem te vaia. Faça aquilo que está no teu coração. Eu não fico melhor quando me elogiam. E eu não fico pior quando me criticam. São Paulo vai dizer, eu sou o que sou pela graça de Deus. Teve um bispo na Idade Média, não sei se você sabe, quando um padre é eleito bispo pelo Papa, o padre tem que criar um brasão episcopal, que é aquele símbolo do bispo. E esse padre que foi eleito bispo, falou, o meu eu já sei. O meu vai ser um casco de tartaruga. Mas ninguém nunca colocou um tacho de tartaruga, pois eu vou ser o primeiro. Qual que é o simbolismo? O simbolismo é, eu como bispo, fazer aquilo que é certo. Tantas as rosas que me julgarem, como as pedras, baterão no casco e cairão aos meus pés. As rosas não me influenciarão, e as pedras não me ferirão, pois eu estou disposto a fazer o que deve ser feito. É mais ou menos isso que a nossa família. Não sei se você sabia, mas lá na região da Ásia, na região ali, antiga Mesopotâmia, a tartaruga é o símbolo da família. Quando alguém se casa, geralmente alguém dá uma tartaruguinha. A gente aqui está um cachorrinho, né? Eles estão uma tartaruguinha. E a tartaruga vive anos. Parece que o casal vai morrer, a tartaruga vai ficar para o filho, que ela vive 80, 100 anos. Aí vem a pergunta, mas por que a tartaruga é símbolo da família? E eles respondem, porque aonde a tartaruga vai, ela leva a casa nas costas. Ou seja, ela nunca abandona a casa. A casa é a família. A tartaruga é um pouco isso. Onde você for, não esqueça da sua origem. Não esqueça de onde você veio. Não esqueça dos seus pais, dos seus irmãos. Quando você estiver em lugares bem mais suntuosos, você verá que ali não é ruim não. Não é ruim não. Mas nada como o seu quarto, o seu travesseiro, o seu colchão, a sua casa, as suas coisas. A nossa casa tem uma identidade. E esta identidade nós devemos guardar. Qual é o problema? Hoje nós não estamos valorizando a família.
Não há problema valorizar outras coisas, pessoas e situações. Não há problema nenhum. Porque eu sou da filosofia que vai fazer uma coisa, faça bem feita e se destaque lá. Você está na faculdade, arrebenta, meu filho. Estuda para você se destacar. Você está num trabalho, seja o melhor onde você está. Não é para ser melhor do que os outros, é ser melhor para você mesmo. Você se casou, faça o seu casamento o melhor casamento possível. Você tem uma família, toda família é igual, mas a minha é mais legal, então cuide dessa. A sua família é a mais legal. E nós damos valor a colega, a amigo, a namorada, a trabalho, a passeio, e a família foi ficando. Nós podemos dar valor a tudo isso sem esquecer da família. Não há sucesso no mundo que compense o fracasso de uma família. Falamos isso há pouco. Já foi provado cientificamente que se alguém tem um dia complicado, trabalho complicado, pessoas complicadas, exigência, relatório, dor de cabeça, mas se no fim do dia, você sabe que em casa pessoas te esperam, pessoas te amam, sua mulher te aguarda, seus filhos te aguardam, seu esposo sente a sua falta, seu irmão sente a sua falta. Já foi provado que a pessoa, ela é feliz apesar de tudo. A casa dela é o lugar do refúgio, é o lugar do descanso, é o lugar do refrigério, como se fosse um posto, lá a pessoa se abastece. O contrário é verdadeiro. A pessoa pode ter qualquer sucesso na empresa, ser respeitado na rua, ter o carro do ano, o relógio do ano, o celular do ano, se no fim do dia, ele sabe, lá em casa ninguém me espera, as pessoas lá em casa querem me abandonar, minha mulher não me tolera, meu marido não me aguenta, meus filhos não me querem, meu irmão não conversa comigo. Esta pessoa está sendo irmã da tristeza. A tristeza será a companhia desta pessoa. Ou seja, o que nos dá uma qualidade de vida é o que está da porta de casa para dentro. Que é da porta de casa para fora é Instagram e Facebook. Instagram é muito bom. Facebook é muito bom. Só que aquilo não é vida real. Por isso que fala, Facebook, o meu rosto no livro. Eu mostro o que eu quero. Você nunca verá no Instagram alguém chorando. Alguém de chinelo de dedo. Alguém acordar com o cabelo despenteado. Alguém numa fila da caixa assim, ó. Estou aqui há 3 horas. Não, no Instagram a vida é perfeita. As pessoas são muito bonitas. A comida que se põe é comida de alta gastronomia. No Instagram não se põe uma vida real. E não é para pôr. E não é para pôr. Instagram é para isso mesmo. É para você mostrar aquilo que é bom da sua vida. Mas sabe qual é o problema do Instagram? Que não é um problema dele, mas de quem acessa. Há pessoas que ficam tempos em tempos passando o dedinho e pensando assim: o que todo mundo tem e eu não tenho? Porque todo mundo está feliz aqui e eu não sou. Porque todo mundo tem o casamento dos sonhos e eu não tive. Que todo mundo tem esse carro e eu não tenho. Aí a pessoa fica neurótica, porque no Instagram tudo é muito perfeito, tudo é muito certo. E de vez em quando a gente fica um pouco preocupado que o que menos aparece no Instagram é a família unida. É o filho tendo orgulho da sua mãe. Os pais mostrando os seus... Não, sempre é colega, sempre é namoro, sempre é a turma. Não tem problema, não tem problema. Mas onde ficou a família? Sem valor. Ela perdeu a notoriedade. O importante é o que eu faço da porta de casa para fora. Nós esquecemos que a qualidade de vida é da porta de casa para dentro. E a partir de hoje você vai saber a resposta. Se alguém te perguntar a partir de hoje, qual é o cômodo mais importante da sua casa? Qual é o local mais importante da sua casa? A resposta é a porta de entrada. E a resposta para esta indagação é: porque
tudo que entra na sua vida e que sai dela, passará por essa porta. Tudo que tem dentro de onde eu moro, entrou pela porta. Nada entrou pela janela, que apartamento não cabe. Então, a porta é muito importante. É nessa porta que entra as pessoas que eu amo, que entra as pessoas que eu honro, que entra a minha família, que entrou as minhas coisas. É por essa porta que eu tiro o lixo, que eu jogo coisa quebrada fora. Então a porta é muito importante. Ela é seletiva. Se alguém bate a porta e você fala assim, quem é? E a pessoa não responde, dificilmente você abrirá a porta. A porta, ela faz uma seleção. Você abre a porta para quem você conhece. O problema é quando nós deixamos para trás da porta o importante e achamos que o melhor está do lado de fora, porque não encontramos do lado de dentro. E aqui eu quero fazer um parênteses. Certas pessoas não são culpadas, são vítimas. Porque tem certas famílias que é de lascar. O jovem não aguenta ficar em casa com tanta implicância, falatório e repetição. Os pais não aguentam ficar em casa, porque o jovem no quarto parece que é só ele que mora na casa. Coloca um Metallica no último furo, os pais que se dão, está com dor de cabeça ou não. Eu estou bem. Então a família perdeu esta convivência. E a família está apenas na sobrevivência. Não é a mesma coisa. Sobreviver não é a mesma coisa que conviver. Muitas famílias não convivem, sobrevivem. Não nos preocupamos em trazer Deus para o nosso lar, para que Ele possa restaurar a nossa família. Repita, minha felicidade depende da minha família. Depois vem o lazer, vem a sua faculdade, vem o seu namoro, vem o seu trabalho, tudo cabe. Mas se a família não for o fundamento da sua alegria, você estará sorrindo para fora e vazio para dentro. É por isso, meus irmãos, que nós temos hoje muitas pessoas tristes, deprimidas, insatisfeitas e frustradas, porque a família está em desordem. Quando a família não vai bem, eu não estou bem. Nas duas dimensões, na dimensão consciente e na dimensão inconsciente. Quantas vezes, meus caros, isso aqui eu vou tocar talvez em muitos aqui, o rapaz casa muito bem casado, e por mais que as coisas estão bem, ele não se sente amado pela esposa. A esposa faz da tripa coração, e o cara não agradece, está exigindo, eu quero é mais, eu quero é mais. A hora que ele vai fazer uma regressão, vai fazer uma terapia, vai fazer uma consulta, a carência dele é de amor de mãe. Como ele não teve o amor de mãe, que é a primeira mulher, a mamãe, a primeira namorada, a hora que ele se casou, ele não consegue sentir o amor da esposa, porque inconscientemente, aquela mulher sagrada, que o deveria amar, não amou. E daí por diante. Então a questão inconsciente, ela é construtiva ou destrutiva, e você não sabe, está dentro de você, está inconsciente. Antes se falava que era 10% consciência, 90% inconsciência. Hoje a neurociência trabalha com 10% consciente, 10% subconsciente, 80% inconsciente. Ou seja, 80% das coisas que você gosta ou não, das pessoas que você se dá bem ou não, e das escolhas que você faz, a cada 10, 8 você não sabe o porquê, porque está dentro. Viu a importância de uma família na construção emocional de uma criança? Viu que o papai e a mamãe está com o queijo e a faca na mão, para que aquela criança, que hoje é criança e que um dia será adulto, quando começar a namorar, quando começar a trabalhar, quando começar a estudar, dê certo lá, o processo começa aqui. É por isso que a igreja zela pela família. É por isso que a igreja fala sobre a importância dos pais serem presentes, carinhosos na vida dos filhos. Não
na tenra idade, mas quando eles forem adultos. Tudo vem de trauma da família. Medo de altura, medo de falar em público, vergonha, medo de rejeição, dificuldade de fazer amigos, dificuldade de manter um relacionamento, dificuldade de expor sentimento, dificuldade de falar de você mesmo. Isso vem de onde? Lá da família, lá de trás. Quando a criança era pequenininha, ela não foi desenvolvida para isso. Você foi tolhido. Infelizmente, quem vai pagar o preço? Nós, quando somos adultos. Quantas feridas, quantas tristezas, quantas dificuldades. Eu mesmo, quantos traumas, dificuldades que eu tive que vencer com luta, vindo lá da minha infância. Não é que o meu pai, a minha mãe queria fazer isso, mas eles fizeram o que eles deram conta de fazer. Nós não temos os pais que sonhamos. Nós temos os pais que eles deram conta de ser. E nem sempre o que eles deram conta é o que eu queria. E isso vai machucando. A criança machucada, um adulto machucado. Uma criança sozinha, um adulto solitário. Malaquias 4:6, repita. E aqui eu quero abrir um parênteses antes de ler isso. Eu não podia esquecer. Está assim de jovem aqui hoje, graças a Deus. Sempre vem muitos. Se você não teve o que você gostaria lá na sua tenra idade, faça diferente quando você tiver filho. É assim que se conserta uma história. É assim que se reescreve uma vida. O que os meus pais não fizeram, o dia que eu for, eu sei o que o meu filho espera, porque o meu filho espera de mim exatamente o que eu esperava dos meus pais. E só para salvar o seu pai, para não ficar pegando pesado com eles, o seu pai um dia foi neném, a sua mãe um dia foi neném, o seu pai um dia não sabia falar, engatinhar, ele pedia cola, ele chorava. Então o seu pai adulto é também fruto da criança ferida, e o ciclo se repete. A criança ferida casa para ter crianças que serão feridas, que terão crianças feridas, que terão crianças depressivas, neuróticas, doentes. Nós podemos quebrar isso. Ah, padre, a minha mãe não foi o que eu sonhei. Você tem esse menino no seu colo. Ah, padre, é meu filho. Então seja para ele a mãe que você sonhou em ter. Agora você vai abandonar a mãe que você sonhou em ter e você vai ser. Abandone o que você não teve para ser o que você gostaria. E dê o que você não recebeu. Ai, padre, mas ninguém está. O que não tem, você vai fazer um movimento reverso. Eu queria tanto isso, e isso não me foi dado. E eu sei que o meu filho queria o que eu também queria, só que eu não sabia. Hoje eu sei, eu tenho condição de dar. Malaquias 4:6, olha que bonito isso. Vamos ler juntos. Deus converterá. Quem converterá? O que é converter? Isso é mudar. Conversão é mudança. Metanoia é você estar indo para um lado e você vira para o outro. Conversão é mudar. Deus mudará. O que Deus mudará? Continua. O coração dos pais aos filhos. O coração dos filhos a seus pais. Opa, lindo. O que Deus quer para as nossas famílias? Que o coração dos pais sejam para os filhos, e o coração dos filhos sejam para os pais. Que dentro da família existe esse movimento de troca, esse movimento de, vamos fazer um desafio aqui em casa, quem é que ama mais? Quem é que cuida mais? Quem é que briga menos? Quem é que ajuda mais? Dentro da família não pode ser como uma empresa. Empresa funciona mais ou menos assim. Vamos ver se você é bom funcionário. Vamos ver o que você vai fazer para mim hoje. Família é o contrário. Não é o outro que vai fazer para você. Hoje, o que eu posso fazer por você? É uma pergunta que derrete a esposa quando ela acorda. Se os homens querem ver a sua esposa acordar assim, leve, livre, solta, pergunta para ela toda manhã: amor, bom dia. Bom dia. E dá um sorrisinho assim, ó. Aí fala assim: amor,
Por que você está rindo? É muita alegria acordar do seu lado. A ela, nossa senhora, é o que eu pedi a Deus. Aí o marido fala para ela assim, eu tenho uma pergunta para te fazer. O que é, amor? Se tiver algo que eu possa fazer hoje, para que o seu dia seja melhor, basta me falar. É uma pergunta que parece pedante, mas de uma maneira mais simples, é o que deve existir na nossa casa. É você estar atento às necessidades da mãe, à necessidade do pai, à necessidade do irmão, à necessidade da esposa, e sem pedir você ser ajuda. Porque fora de casa, geralmente tem que solicitar. Em casa, sabe qual que é o problema? Eu escuto isso. Padre, oi, tem amigos que são melhores que irmãos. Quem nunca escutou isso? E muitos já viveram isso. A hora que você mais precisava, não foi a família que estendeu a mão. A hora que você mais precisava, não foi a família que acolheu. Aí a frase tem sentido. Não para a sua família. Faça diferente. Faça diferença. É tão bom quando eu visito alguma família e a família me diz, padre, tal pessoa não pôde estar aqui hoje. E foi uma tristeza, porque ela é uma festa. Toda reunião de família ela tem que estar. Esta pessoa que a falta é sentida, é porque ela sempre está ajudando. Ela sempre está estendendo as mãos. Senhor, converta o meu coração a meus filhos. Os filhos. Senhor, converta o meu coração aos meus pais. Eu só tenho duas perguntas. Não responda em voz alta. Você vai se dar agora uma nota. Primeiro para você que é pai, mãe. Depois você que é filho. Para o papai e para a mamãe. Se você fosse dar uma nota de 1 a 10, qual a nota você daria para o tempo que você passa com seus filhos? Qual é a sua nota de pai e mãe que você se daria? De 1 a 10. A outra pergunta é, você que é filho, qual a nota que você se daria de 1 a 10 pelo tempo que você passa com seus pais? De 1 a 10. Geralmente, nós não gostamos da nota que nós temos. Porque a gente mente para os outros. Ah, não, vou colocar aqui um 8, vou colocar aqui um 8,5. Mas lá dentro, nossa senhora, minha nota está ruim, mas está ruim é mesmo. Muda a nota. Invista na família. Invista no casamento. Invista nos seus filhos. Invista nos seus pais. Já contei aqui. Quando eu ando com a minha mãe, já contei, né, no aeroporto. Minha mãe, ela tem um probleminha no joelho. Ela está andando legal. Entrou para ir do ginástica, depois que eu peguei no pé. Nossa senhora, viu? A gente cuidado muito, que eu tenho que... Você está na ginástica, mãe? Ela está andando melhorzinha, já está andando mais satisfeita. Só que eu sei uma coisa, gente. Eu não ando nos passos da minha mãe. Eu sou mais rápido. Ela anda mais devagar. Só que eu lembro que um dia ela andou devagar para me ensinar a andar. Olha o passinho do bebê, que tamanho que é. As coisas se invertem. Quando os pais são jovens, eles cuidam dos filhos, para que quando os filhos forem adultos, eles cuidem dos pais. Então, quando eu tenho que viajar, eu chego no aeroporto 1 hora antes, talvez 45 minutos dá tempo. Eu chego, já vou para a empresa, rapidinho, já fiz o check-in, já despacho a mala, já subo a escada, já passo o detector de metal, já vou para o portão. A hora que eu chego no portão, está chamando. Avião, número tal. Falei, opa, na pinta. Minha mãe, coitada. Se eu chegar lá em 45 minutos, pode pegar outro avião, vai perder. Ela não dá conta de me acompanhar. Eu falo com ela isso. Não, mãe, você viaja comigo, pelo amor de Deus, hein? Tem que ir 1h30 mais cedo, a senhora é muito lenta. Não. Porque eu fiz uma opção que está escrita em Gênesis 2,15. Deus disse para Adão assim, ou melhor, está narrando. Tomou, pois, o Senhor Deus o homem, e o pôs no jardim do Éden, para lavrar e cuidar.
Para que Deus pôs Adão no paraíso? Para lavrar, é preparar a terra, é cuidar da terra, é tirar pedra, espinho, aquilo que atrapalha, guardar, porque tem valor. Eu guardo o que tem valor para mim. O jardim do Éden para Adão é a família para nós. A sua mãe idosa é o seu jardim do Éden. O seu pai que está necessitado é o seu jardim do Éden. Os seus filhos é o seu jardim do Éden. E o que se faz com o jardim do Éden? Lavra e guarda. Ou seja, cuida e protege. Então eu não falo com a minha mãe. Eu falo com ela só o seguinte: mãe, 8 horas pego a senhora. Tá bom. 8 horas, pego a minha mãe com uma tula, partiu BH. Rapaz, se fosse só você, eu sairia daqui 9 horas. Quando estou com a minha mãe, eu a pego em Itaúna 8 horas, 1h30 antes. Chego tranquilo, desço do carro tranquilo, vou guardar o carro, puxo as 2 malas, reclamar que ela não está conseguindo puxar a mala dela. De vez em quando eu só faço assim, ó, porque ela não, parece que vai mudar para o lugar, né? Eu já aprendi que mulher é um pouco diferente diante da gente, alguma mala. Um dia eu dei para minha mãe uma mala, que eu fiquei até com medo do pessoal prender minha mãe, que é uma mala que cabia um corpo lá dentro. Eu nunca vi uma mala tão grande. É a mala que eu viajo. Falei, mãe, olha o tamanho dessa mala. Está fazendo frio em Curitiba, não é assim não. Arruma que cabe tudo aí. Tá bom. Mas aí, meu filho, o pai também é filho e é para talhar o sangue. A hora que eu paro o carro na porta da casa da minha mãe, ela está lá com aquela carinha assim, ó. Eu já olhei e falei assim, é bomba. Ô meu filho, não me xinga não. Falei, não mãe, o que a senhora aprontou? Antes de eu te mostrar, deixa eu só lembrar uma coisa. O que é? Te carreguei 9 meses, nunca reclamei. Falei, depois que já fez o drama, o que é o preguete? É que aquela mala sua está aqui, ó. Só que está fazendo frio, eu estou levando umas blusas. Uma sacola desse tamanho de blusa de frio. Falei, mãe, pelo amor de Deus. Eu dei para você uma mala dessa. Meu filho, está fazendo frio. Você quer que eu passe frio? Aí na hora vem na minha cabeça assim, tadinha. Antes minha mãe com a sacola do que não tê-la. Então vão, mãe. Olha que chega no aeroporto que eu pesei a mala dela. Pode levar 23. A mala dela estava com 12. Falei, mãe, a mala estava praticamente vazia. Abri aquele espação. Guardei as blusas, dobrei direitinho. Ela assim, ó, põe para cá essa massa, põe em cima. E eu rezando. Tem uma santa que eu acho que ela é mais forte que as outras. Eu rezo muito para ela. Santa paciência. Rogai por mim. Arrumei a mala. Lá no meio do aeroporto, a mala aberta. Minha mãe, não mexe embaixo não, que vai cair minhas calcinhas aí. Não quero que ninguém veja minhas calcinhas. Eu falei, mãe, não estou preocupado com calcinha. Só deixa eu arrumar aqui. Arrumou, despachou a mala. Aí depois que despacha a mala, ela fica assim, aqui, ó. Quando ela fica passando a língua, ela está com fome. Mãe, vamos tomar um lanchinho ali? Vamos. Aí dei o braço. Comeu um misto quente, tomou suco. Subi uma escada. Passou, tranquilo. O portão 17, andou. Devagarinho, olhando uma coisa, olhando outra. Chegamos ainda com 20 minutos antes do horário de embarque. Aí ela sentou do meu lado e me arranca essa pérola ainda. Tá vendo, Cristian? Você pode viajar mais comigo, lá, ó. A gente chegou 20 minutos adiantado ainda. Só que ela não sabe da 1h30, né? Gente, o que eu estou fazendo com minha mãe? Lavrando, cuidando, guardando. É assim que se faz com a família. São os 2 verbos que Deus quer que nós façamos e que você pode fazer: cuidar da sua família, guardar a sua família. Às vezes, se sacrificar para a sua família de carinha boa. De carinha boa. Tinha uma rosa, uma florzinha, né? Ela nasceu no meio de umas pedras. Aí passou uma mulher. A mulher viu a rosa. Nossa, essa rosa ficará linda lá em casa. Ela arrancou a rosa, chegou em casa, colocou ela numa jarrinha e pôs do lado do filtro. 2 dias depois, a rosa morreu. Havia uma rosa
que nasceu no meio das pedras. Passou um rapaz, olhou a rosa e lembrou da namorada. Mas ele pensou, bobagem, se eu lhe der a rosa, daqui a 3 dias ela morre. Vou deixá-la aí. E o rapaz foi embora. Naquele dia, o céu fechou, caiu um temporal na terra, que acabou quebrando a rosa e arrancando as pétalas dela. Também não funcionou. Uma rosa nasceu no meio das pedras. Passou uma criança, olhou a rosa e ficou triste, porque ela estava sozinha. Ele não gostava de ficar sozinho. Ele foi para a rua dele, chamou os coleguinhas e voltaram para onde a rosa estava. Tiraram as pedras, cercaram, lavraram a terra, cultivaram a terra, outras rosas nasceram e a história mudou. Se no início era uma rosa no meio de pedras, o final da história era um jardim bem florido, bem cuidado, protegido e sem pedras. Porque não basta arrancar, não basta deixar, é preciso cuidar. A sua família é esta rosa que nasceu no meio das pedras. O que você está fazendo com a sua família? Maltratando a família, deixando como está, ou cuidando? O que muda é o cuidado, o que muda é o coração. Foi lida a primeira leitura tão bonita: fé, esperança e caridade. A maior é o amor, é a caridade. Gente, olha para cá e aprenda isso. Isso aqui você tem que aprender. Como que eu restauro uma família? Restaurando o casal. Como que eu restauro o casal? Restaurando a pessoa. Como que eu restauro a pessoa? Encontrando dentro de mim aquilo que Deus colocou em mim. Aquilo que encanta as pessoas. Só um dado também de pesquisa: amor à primeira vista, quando a pessoa se casa, 53% termina em divórcio. Casamento por beleza física, 73% acaba em divórcio. Casamento que aconteceu porque eu encontrei a minha melhor parte e alguém que está disposto a cuidar de mim e me deixe cuidar dele. O divórcio cai para 12%. Onde você quer estar? Nos 87% que está errado? Ou nos 87% que dá certo, tirando os 13% que dá errado? Cuidado, zelo. Então eu descubro dentro de mim o que encanta as pessoas. Não é beleza, não é algo que só você tem. Eu não sei o que é ainda não, mas tem coisa que só eu tenho. E eu fico encantado, às vezes, com essas coisas. E quem me conhece, não, padre, tem coisa que o senhor faz, eu fico encantado com o senhor. Obrigado. Todo mundo tem. Sua mulher, quando olhou para você, falou: não, eu vou casar com esse cara. Por quê? Porque ela viu em você o que ela não viu em homem nenhum. Algo em você a encantou. Amor, quer casar comigo? Por que ele quer casar só com essa, sendo que tem tantas? Porque nesta ele viu algo que o encantou. O que é que te encanta na sua família? Então você se reconstrói. Eu me reconstruindo, eu reconstruo o casamento, o meu cônjuge, a minha carne. E depois eu reconstruo o relacionamento com os filhos. Você reconstrói a família, reconstruindo o casal, reconstruindo a pessoa, descobrindo o encantamento. O que encanta as pessoas em mim? Repita comigo: sede sóbrios e vigilantes, porque o diabo anda ao redor, procurando a quem devorar. Resistir-lhe na fé. Qual a nota que você dá para a fé da sua família toda? Reunindo a sua família toda, qual a nota da fé que a sua família tem? Talvez você, não, para a minha fé é 9, mas a fé do meu filho é 2, então faz uma média aí. 2
mais 9, 11, por 2, deu uma média de 6,5 disso aí, ó. 5,5. Faz uma média. A fé é o que nos protege. A fé é o que nos sustenta. Só Deus pode reconstruir algo que vale a pena. Só Deus pode converter o coração dos pais aos filhos e dos filhos aos pais. Por isso, guardar a família, proteger a família, cuidar da família. E finalizo com uma historieta, que eu achei muito bonita quando eu aprendi. Tem anos. Essa eu não sei se eu já contei aqui, mas sempre gosto, porque eu me coloco no lugar do pai. Havia num parque, um parque cercado, várias crianças brincando. E os pais ficam ali olhando, né? Para dar a hora de entrarem para o condomínio. E havia uma menininha andando de bicicleta, chamada Melissa. E o pai, olhando para o relógio, deu o horário, ele falou assim: Melissa, vamos embora? Papai, só mais 5 minutos. O pai, tá bom. E ela na bicicleta, tic, 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 tic. E os coleguinhas com ela, os amiguinhos de escola, né? Passou 5 minutos. Melissa, só mais 5 minutos, papai. Tá bom. Melissa, papai, só mais 5. Tá bom. Tinha do lado dele uma mulher. A mulher falou assim: olha, não conheço o senhor não, mas é de encantar, hein? Que paciência que o senhor tem. Tem um tempão que ela está só no 5, no 5, no 5. Olha o tempo que ela está andando de bicicleta. Ele falou assim: sabe qual que é o problema? É porque eu perdi um filho com 18 anos. E quem o trazia aqui era a mãe. Eu nunca tive tempo para ele. E eu daria tudo para ter somente 5 minutos com ele. Para falar o tanto que eu amava e para matar a minha saudade do tempo que eu não convivi com ele. Eu aprendi que os 5 minutos fazem uma diferença na vida. O que a Melissa não sabe, que não sou eu que estou dando para ela 5 minutos. É ela que está me dando o presente de dar da vida dela, para mim que sou o pai dela, 5 minutos. Para vê-la brincar, para vê-la crescer, para vê-la se tornar a mulher que eu espero que ela se torne. Não espere perder para você valorizar 5 minutos com a sua família. 5 minutos de qualidade valem por uma vida inteira. Há um filme que se chama Angel. Não sei a tradução, quando traduziram aqui para o português, mas eram anjos que estavam no meio dos homens. Eles ficavam na praia em pé, recebendo o mar, e ali à noite eles recobravam e eles voltavam. Um lá se apaixonou. E para o anjo virar homem, segundo o filme, isso é filme, viu gente? Ele tinha que se matar. O anjo não morre, mas ele tinha que. Então ele sobe no prédio, ele cai. Quando ele bate no asfalto, ele... Ai! Quer dizer, ele vira um homem. Aí ele começa a sangrar, ele levanta, limpa e vai para uma zona rural, uma comunidade pequenina, encontrar com a mulher. Ele se encontra com a mulher, os dois beijam, os dois se amam, têm uma relação aquela noite. E ela, para fazer surpresa para ele, sai de bicicleta para ir numa feirinha buscar pão e leite. Não sei se você já viu o filme. Neste trajeto, uma carreta sem freio a mata e a espreme numa árvore. E ele vem chorando, correndo. Aí depois a cena escurece e aparece ele sentado perto da praia, homem, não era anjo mais, olhando para o mar. E do lado dele um amigo dele que é anjo. E falou com ele assim: tá vendo? Você abriu mão da eternidade para estar com ela por tão pouco tempo. E ele falou: para sentir o que eu senti, se fossem 5 minutos, valeriam a eternidade. É o que eu chamo dos 5 minutos de Deus. Se você não tem o dia todo para sua família, esteja inteiro, completo, pleno. 5 minutos. 5 minutos mudam uma vida. 5 minutos de qualidade, só a perguntar: como foi o seu dia?
Por que a senhora está triste, minha mãe? Por que você está tão sozinho, meu pai? Ô meu filho, por que você está tão caladão? Ô minha filha, por que você está ficando só dentro do quarto? Eu estou vendo que você está um pouco assim, introspecto. 5 minutos muda uma história. Olha o tempo que nós gastamos no celular e o tempo que nós gastamos cuidando e guardando a nossa família. As coisas estão fora do lugar. O mundo está de perna para o ar. Se lá fora as pessoas estão vivendo assim, nós podemos fazer diferente. Não espere perder para que você possa dizer: eu daria tudo para abraçar a minha mãe mais 5 minutos, para estar com meu filho mais 5 minutos, para pedir perdão ao meu pai 5 minutos. Se para você o que estou falando não tem sentido, pergunte para a mãe que perdeu o filho, o que seria para ela estar com esse filho agora durante 5 minutos. Pergunte um casal apaixonado que um dos dois faleceu, o que a esposa viúva ou viúvo não dariam para estar com ele só 5 minutos. Vale uma vida. E o final desta pregação, e você que está conosco, eu não vou conduzir nada. Nós vamos fazer 1 minuto de silêncio, para dentro deste 1 minuto, programar esses 5 minutos diários. Porque um dia, eu não queria falar isso, mas eu não vou mentir, e um dia você verá que eu tenho razão. Um dia, você vai perder todas as pessoas que você ama, ou elas vão perder você. A morte tem uma memória fantástica, ela não esquece de ninguém, e a lista está passando, eu não sei quando nem onde, mas um dia o nosso nome chegará. O dia que chegar, que nós vamos para o Pai com uma certeza apenas: o tempo que Deus me deu, que não foram 5 minutos, eu vivi na fé, eu vivi na esperança, mas o que me fez ter 5 minutos de qualidade com a minha família foi o verdadeiro amor. Nesse minuto de silêncio, faça a sua oração pessoal, tome uma decisão na sua vida hoje. O que você fará para a sua família nos seus melhores 5 minutos de cada dia? Olá, eu sou o Padre Christian Shankar e você está no nosso canal de evangelização, Projeto Luz e Vida. youtube.com/Projeto Luz e Vida. Toda semana um novo vídeo para você. Curta, favorite, compartilhe, inscreva-se no canal. Acesse o nosso site christianshankar.com.br. Lá você encontra esta e outras pregações disponíveis em CD e DVD. É o projeto Luz e Vida, levando até você pregações que podem mudar a sua vida. Sua vida, sua vida, sua vida, sua vida, sua vida. Jesus na Bíblia, eu achei 3 textos que ele diz para eles, mas que serve para nós. É o verbo calar. Tem 3 textos que Jesus grita: cala-te. O que é cala-te? Para de falar, fica calado. Marcos 1:25. Jesus intimidou dizendo: cala-te e sai deste homem. Ele falava com o diabo, num popular: cala tua boca, cala a boca. Marcos 4:39. Jesus repreendeu o vento e disse ao mar: silêncio, cala-te. O mar parou e fez grande bonança. Quando é que a sua vida vai virar uma bonança, uma paz? Quando você calar. Está falando demais. Quando você se calar, a sua vida tende a se acalmar. Cala-te. E o mar acalmou. O mar obedece a Cristo. Tem gente que não obedece. Terceiro texto, Lucas 4:35. Jesus replicou severamente: cala-te, sai.
o demônio lançou por terra o homem e saiu dele com um grande grito. Olha quanto é que Jesus fala cala-te, quando está perdendo a harmonia, quando está perdendo a paz. E aqui para nós, gente, eu só vou dar um cutucão com muito carinho em todos, homem, mulher, mas eu quero dar um cutucão principalmente nas esposas. Atendi um marido, o marido falou: padre, pelo amor que o senhor tem a Deus, fala na missa que minha mulher vai à missa. Minha mulher não cala a boca um minuto. Quando ela sabe que alguma coisa me pirraça, aí é que ela fala. Ela fala, e ela fala, e ela fala, e ela fala. E você sabe quando você quer, você fala. Então, meus irmãos, a fala daquilo que machuca o outro repetidas vezes, você acha que vai resolver o problema? Vai piorar o problema. Tem língua que parece uma serpente. Quando você sabe que irrita o outro, aí que você fala, e vai cutucando. Aí o final da história, em muitos casos, não há nada agradável. Achei uma frase de Albert Einstein, olha que inteligência. Se a letra A é o sucesso, então A é igual a X mais Y mais Z. O que é A? Sucesso. O que é X? Trabalho. O que é Y? Lazer. O que é Z? Manter a boca fechada. É uma fórmula de Albert Einstein, o gênio da física. Vou ler na íntegra. Se A é o sucesso, então A é igual a X mais Y mais Z. O trabalho é X, Y é o lazer e Z é manter a boca fechada. Ninguém chega ao sucesso se fala demais da vida dos outros. Isso que ele falou não fui eu não, hein? Foi Einstein. E quando se fala Einstein, é ele mesmo. Ele já sabia dessas coisas. O que falta na língua de quem fala demais? Quem sabe? Uma palavra só. Repita alto. Humildade. Qual é a palavra? Por que falta humildade? Porque quando eu me dou o direito de falar do outro, é porque eu me considero superior a ele. Eu me considero juiz daquilo que ele está fazendo. Então eu me dou o direito de falar dele. Por isso que o Papa João Paulo disse: se fôssemos tão humildes, a ponto de nos ver como realmente somos, não seríamos tão rápidos em criticar, julgar, condenar, espalhar crítica, difamar o outro, porque como o outro, eu também sou imperfeito. E o Papa vai dizer: todo aquele que fala demais é um iludido, ele acha que é o que não é. Ao invés dele consertar a própria vida, ele está preocupado com a vida dos outros. Então falta humildade. De vez em quando eu dou algumas palestras em empresas de CIPAT. De vez em quando eu falo isso para eles lá. E preste atenção que isso pode acontecer com você. Aconselhei semana retrasada um empresário de Divinópolis que queria trocar a gerente. E tinham 2 moças para entrar. As 2 não trabalhavam lá. Falei com ele: muito fácil. Pergunta para elas. Não sei se você está aqui. Se você ganhou um emprego a menos, você perdeu, culpa sua. Pergunta para elas como era o trabalho anterior, como era o padrão anterior. Mesmo que o trabalho não era coisa boa, ela tende a falar coisas boas. Era um trabalho bom, mas não era aquilo que eu queria para mim. Aprendi muito lá, o que eu recebi naquela época foi bom, porque é o que eu tenho, e quero trazer para a sua empresa aquilo que eu aprendi lá. Se a pessoa vira para você e começa: onde trabalhar é uma porcaria, pessoal é injusto, é implicante. Falei: contrata a primeira e dispensa a segunda. Sem sombra de erro, você vai acertar. E eu até escrevi aqui: esse tipo de procedimento, a tendência de falar mal dos outros, de onde trabalhou, do patrão, etc., além de ser antiético, mostra mediocridade de pensamento, péssima formação moral
e mentalidade tacanha, quer dizer, mentalidade rasa, mesquinha. Então, quando alguém te perguntar alguma coisa de alguém ou de alguma situação, das duas uma, ou fale bem ou fale, prefiro não opinar. Você já falou tudo. Eu já usei essa tática várias vezes. Padre, fulano de tal. Eu estou com aquele sorrisinho e falo assim, prefiro não opinar. Não opinei, mas já deu para entender, não deu? Então você não precisa ter a prepotência de menosprezar o outro. Fale bem. É interessante como que o forte agradece e o fraco reclama. Vamos repetir isso? O forte e o fraco. Olha que bonito. O forte avança, o fraco retrocede. O forte luta, o fraco foge. O forte trabalha, o fraco fofoca e destila veneno sem parar, ao invés de procurar uma nova oportunidade. O forte crê, o fraco levanta dúvida. O forte ama, o fraco odeia e faz questão de mostrar a sua raiva pelas pessoas. Copiei da internet alguns pensamentos a respeito da fofoca. Achei interessante e vou lê-los. E falo no final quem escreveu. Vamos pensar neles, hein? A única situação que você deve cuidar da vida dos outros é no trânsito. Casal Brum. Interessante isso. A única, viu? A única situação que você pode olhar a vida dos outros é no trânsito. Você tem que dirigir para você e para os outros. Fora disso, cuida da tua. Edson Falcão vai dizer: dizem por aí, foi cuidar da minha saúde, pois da minha vida os outros cuidam. Mas se as pessoas não sabem cuidar nem da própria vida, como cuidarão da minha? Mislene Lopes: não gosto e nem cuido da vida alheia, mas quando percebo que alguém está querendo cuidar da minha, começo a separar minhas contas para elas também pagarem. Vocês gostaram dessa, né? Ninguém paga minhas contas. O pessoal não fala isso? Ninguém paga minhas contas. René Venâncio: quem gasta o tempo cuidando da vida alheia, automaticamente vive por menos tempo a própria vida. E é uma verdade. Milô Fernandes, gosto de Milô Fernandes: quando todo mundo quer saber, é porque ninguém tem nada com isso. Quando todo mundo quer saber, ninguém tem conta com isso. Freud vai dar um cutucão bom, viu? O homem é dono do que cala e escravo do que fala. Quando Pedro me fala sobre Paulo, sei mais de Pedro que de Paulo. Deu para entender o que eu explico? Quando alguém vem fofocar de alguém para você, na verdade a pessoa não está falando de quem ela acha, ela está falando de si mesma. A pessoa destila veneno naquilo que ela fala. Por isso que ele fala: o homem é dono do que cala e escravo do que fala. É verdade. Bárbara Coré: a fofoca sempre está a serviço da inveja. Quanto mais invejosa a pessoa é, mais fofoqueira ela tende a ser. E é verdade. Uma língua fofoqueira faz parte de uma pessoa invejosa. Gente, você nota claramente naquilo que a pessoa está te falando, que é inveja que está por trás. Ela vai assim com uma linguagem mansa, mas com espeto. Isso aí eu estou careca de ver. Andresa Filizola: fofoca, brinquedo assassino de pessoas infelizes. Verdade. Rogério Abreu: a fofoca é igual serpente venenosa, rasteja na veia dos fracos, tolos e ociosos. Fuja desses. E último, Daiane: os fofoqueiros entrarão em extinção quando não tiverem quem alimente suas fofocas, dispondo-lhes os ouvidos. O que faz o fofoqueiro
é uma orelha para escutar. Se ninguém escutasse a fofoca, ele ia falar para quem? Por isso que eu falo que perto de uma língua fofoqueira, tem sempre um ouvido desocupado. Tanto peca quem fala quando ouve. Os dois é farinha do mesmo saco. Olha o texto que aqui está. Vamos fechar aqui. Eclesiastes 5, 2-3, 6-7. Não falei para você que eu ia ler o que a palavra de Deus estava falando? Então presta atenção que a palavra de Deus está falando. Não seja precipitado de lábios. O que é precipitado de lábios? Nem viu, já está falando. Nem apressado de coração para fazer promessas diante de Deus. Deus está no céu e você na terra. Por isso, fale pouco. E eu que estou falando, não? Deus está no céu e você na terra. Por isso, porque Deus está no céu assim para você. Fale pouco. Fale pouco. Das muitas ocupações brotam sonhos. Quem trabalha tende a sonhar com coisas melhores. Do muito falar nasce a prosa vã do tolo. O que é uma prosa vã do tolo? Fala, 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 não te acrescenta nada. Está falando da vida dos outros, o que o outro tem, o que o outro deixou de fazer, o que o outro foi, onde o outro veio. Tem sentido isso. Vermelho aqui, quem está vendo lê, compadre. Não permita que a sua boca o faça pecar. Fala para isso que está do seu lado. Não permita que a tua boca te faça pecar. Continua, o texto é pesado. E não diga ao mensageiro de Deus: o meu voto foi um engano. Olha o que está escrito aqui. Por que irritar a Deus com aquilo que você diz? Será que Deus não fica irritado com quem tem uma boca fofoqueira? Com quem fala da vida do outro? Com quem fofoca? Com quem espalha? Com quem difama? Deus está vendo. Por que irritar a Deus com o que você diz? Deus fica irritado. E deixá-lo destruir o que você realizou. Em meio a tantos sonhos absurdos e conversas inúteis, assim te conversa inútil, tenha temor de Deus. O que o texto está nos propondo? Que ao invés de você ter uma conversa inútil, que você tenha temor a Deus. Meus irmãos, tem um caso que ele diz que houve um velório. Tá bom, filho, acabou lá, pode voltar aqui. Que houve um velório do senhor Alfredo. Senhor Alfredo, homem muito caridoso, homem muito prestativo, sempre tudo que ele tinha era dos pobres. Aí o dia que ele morreu, o pessoal foi, né? A hora que o pessoal chegou no velório, olhou assim, ó, estava o senhor Alfredo deitado num caixão de smoking. Mas aquilo é que o povo gosta. Aí começaram. Nossa, você viu? Tão caridoso, está de smoking. Tão ajudando. Você viu como que é? Vive de um jeito, morre de outro. Essas caridades que ele fazia deve ser para aparecer. Está de smoking. E aquele tititi, até que chegou no ouvido da viúva. A viúva, deixa. O povo fala mesmo, que o povo fala. Povo. E a viúva sabia. E o povo tá que fala no velório, tá que fala. Ela falou assim: mas é muita injustiça. Mas já o pessoal falar dele sem saber o motivo. Ela tomou a palavra. Gente, deixa eu falar uma coisinha para vocês rapidinho aqui. Meu marido Alfredo foi um homem de Deus, um homem caridoso, um homem que o que era dele era dos outros. Ele deu tanta coisa para os outros que na hora da gente vesti-lo, não tinha roupa que pudesse enterrar. O médico dele disse: tem problema não, eu tenho lá em casa um smoke que não serve para mim, eu vou
dá para ele, você pode enterrar ele com smoke. Quando a mulher contou a verdade, foi aquele silêncio no velório, mas não teve um que chegasse perto dela para pedir desculpa. Não é assim que funciona a fofoca? Fala, 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 fala. A hora que você vê a pessoa dando a razão dela, a pessoa simplesmente cala, não rende, não pede desculpa, não pede perdão, não fala, oh, me desculpe, eu sou um fofoqueiro, eu sou um língua solta, eu falei de você, sem saber. Não. Fica aquele silêncio. Assim foi no enterro do seu Alfredo. A hora que a mulher deu a palavra dela, ninguém comentou mais nada, mas ninguém pediu perdão. Quantas vezes na nossa vida a gente repete a mesma coisa que aqueles repetiram no velório do Alfredo? Não sabemos da história, não sabemos de onde veio, não sabemos para onde vai, não sabemos como que aconteceu o negócio, mas só vimos. Aí começamos ou não é assim que funciona? Ou não é assim que funciona? Eu estou com reflexo, eu pego a corda, eu pego aqui, você está vendo? Ou não é assim que funciona? É assim que funciona. A gente vê e tem a necessidade de falar. E não é necessidade de falar, necessidade de falar mal. Esse é o problema. Tem duas perguntas aqui, que é para você aprender, tanto para você como para os outros. Para você falar menos e para os outros falar menos. Claro que você não vai falar isso aqui na cara da pessoa, senão você vai ficar sem ninguém, né? Porque o povo fala mesmo. Mas você pode dar o DVD de presente, ou o CD, a pessoa vai ouvir e vai repensar. Para que eu fale menos da vida dos outros, devo perguntar-me, todos, o que eu tenho com isso? Você viu que fulano trocou o carro? O que eu tenho com isso? Você viu que fulano... O que eu tenho com isso? O que eu tenho com isso? Se você não tem nada com isso, para que você vai ficar comentando a vida dos outros? Para que os outros falem menos da vida alheia, pergunte-os. Fofoqueiro odeia essa pergunta, porque ele sabe que não tem nada com isso. O que você tem com isso? Ah, você viu? Fulano de tal. O que você tem com isso? Você viu? O que você tem com isso? Não é seu parente, não te deve obrigação, você não paga as contas dele, ele não te pediu opinião, não tem nada a ver com você, você não dá. O que você está comentando? São duas perguntas que acabariam com 99% das fofocas. Pergunte para você, o que eu tenho com isso? E para o outro, o que você tem com isso? Quem gosta da própria vida não tem tempo nem interesse de cuidar da vida dos outros. O cara fecha na campanha. Campanha de vermelhinho ali embaixo. Estou lançando uma campanha na missa. Campanha pela vida. Cada um cuida da sua. Participe. Essa eu acho que é uma das melhores campanhas que a gente pode lançar nos últimos dias. Gente, se cada um cuidar da sua vida, já está bom demais. O problema é que o pessoal tem tempo sobrando. Quem tem tempo sobrando começa a cuidar daquilo que não é da sua conta. Então é preciso que essa palavra de Deus possa cair no nosso coração. Eu vou te ensinar uma coisa que eu falo. Um dia alguém me perguntou assim: padre, quando alguém fala mal, o senhor roga praga? O povo tem um medo de praga de padre, que é pega mesmo, né? Eu falei assim: eu vou ficar rogando praga? Eu não rogo praga não. Mas quando eu ouço alguma coisa que a pessoa fala demais, que não devia falar, eu não rogo praga não. Mas uma coisa eu falo para Deus. Eu falo para Deus assim: ó meu Deus, que o que ela está falando aí seja semente para plantação, para ela colher depois. O que a pessoa fala, começa a pensar nisso. Não fica discutindo com a pessoa, não. Só diga para Deus isso, que as palavras dela sejam